Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, grande satisfação estar mais uma vez participando com todos vocês de mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aproveito sempre essa oportunidade para pedir a você, gentilmente, que você compartilhe o nosso canal, você clique aí o sininho para que você seja notificado das novidades que sempre nós estamos apresentando aqui, para que a palavra de Deus ela continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos falar a Deus em oração. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, e pedimos que Tu nos abençoe neste momento para que a recapitulação da lição da Escola Sabatina chegue aos nossos corações, nos levando a encontrarmos na palavra de Deus as melhores respostas para que nós possamos encontrar descanso para a nossa vida. Aproveito a oportunidade também para pedir a bênção para todas as pessoas que neste momento estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós vamos neste momento recapitular a lição número 9, que tem como título Os Ritmos do Descanso. Convido você agora, neste momento, a fazermos a leitura de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, como texto áureo desta lição. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Veja que coisa maravilhosa, o Deus Criador, o Deus Mantenedor, o Deus Salvador, possibilitando o ser humano, depois da criação, algo maravilhoso, algo significativo, algo relevante para a vida de todo ser humano. E nesse contexto, o sábado nos fala de que Deus, Ele nos criou e que Ele tem o poder de nos libertar e de nos redimir de todos os nossos pecados, de todos os nossos fardos, de todas as nossas lutas, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. O Deus Todo-Criador, o Deus Todo-Poderoso que libertou Israel da escravidão do Egito, Ele pode nos livrar da escravidão do pecado, do qual nós muitas vezes estamos inseridos, estamos escravos e precisamos nos libertar para a nossa felicidade e para o nosso descanso. E, portanto, no sábado, descansamos com a bênção daquele que nos criou, veja bem, daquele que é o nosso projetista, que é o nosso design, o Deus maravilhoso, o Deus grandioso. Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele nos santificou e deseja, acima de tudo, um companheirismo conosco. Então, o sábado representa na vida do cristão, na vida do ser humano, a possibilidade do reencontro semanal com o seu Criador. Portanto, o sábado é um oásis de descanso celestial no deserto árido desse mundo frenético, nesse mundo agitado, secularizado, nesse mundo de tantos fardos, de tantas lutas, de tanto cansaço, de tanto sofrimento. É o momento de nós reencontrarmos com aquele que é o nosso design, o nosso projetista. E nós estudaremos o maravilhoso convite de Deus para estarmos repetidamente em um descanso dinâmico a cada 7 dias da semana. Quando eu coloco aqui a palavra dinâmica, é para dizer para vocês que o sábado não deve ser algo estático para a gente, um fardo pesado, mas nós devemos recebê-lo com alegria, porque ele não é uma criação, uma determinação humana, como os feriados que nós temos do 7 de setembro, e os outros feriados, como 15 de novembro, um que representa a independência e a outra a proclamação da República do Brasil. Não é algo estático, mas é algo dinâmico que representa o nosso reencontro semanal com o nosso Deus Criador, Mantenedor e o nosso Deus Libertador. E nesse sentido, nós vamos destacar agora o primeiro tópico da lição, o prelúdio ao descanso. Convido você a fazermos a leitura de Gênesis, capítulo 2, verso 2. Vem comigo na leitura. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Veja que aqui nós somos convocados a refletirmos sobre esse texto. E ao refletirmos sobre esse texto, é preciso entender que a criação começa com um mundo sem forma, escuro, vazio e sem vida, pouca luz. Você não tem luz, você não tem ar, você não tem terra, você não tem absolutamente nada, porque a terra era sem forma e vazia. E pouco a pouco Deus foi criando a luz, o ar, a terra seca, a vegetação,
Tudo isso vai aparecendo na medida que a fala do Criador, a intervenção do Criador, ele vai se estabelecendo aqui no planeta Terra, que está em formação agora para que seja inserido a vida nesse planeta. Portanto, o habitat que Deus ele foi preparando, que Deus ele preparou, né? Ele agora vai determinar o ritmo do novo mundo, colocando as coisas que são necessárias para o andamento, os relógios que passam a determinar o tempo. E que relógios são esses? Determinados e apresentados no Gênesis capítulo 1, nos dias da criação. O Sol, a Lua e as estrelas são os relógios de Deus no tempo para determinar os tempos que a vida ela ia se estabelecendo na Terra. E finalmente, por 2 dias, o mundo vibra com a vida. Deus cria o afeto especial, uma vida diferente de todas as vidas que ele tinha criado até então. E no 6º dia, Deus cria um homem, Deus cria uma mulher. E tudo é muito bom. Veja que coisa maravilhosa, né? A criação do homem e da mulher é a coroa da criação de Deus. Porque nada foi criado desse mundo à imagem e à semelhança de Deus, mas eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu convido eu e você, nós refletirmos o que é que nós temos feito com a nossa vida, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós temos honrado essa imagem, essa semelhança? Essa é uma pergunta importante. Portanto, a criação não tinha acabado. Deus, depois de 6 dias de atividade criativa, de atividade em que ele estava intensamente com todos os cuidados que eram necessários para a criação, Deus, ele descansou. Ou seja, o que nós precisamos observar? Que o dia de descanso está incluído como mais um dia da criação. Deus, ele coroou a sua criação com o homem e a mulher, mas o sábado é mais uma criação, porque Deus criou o descanso para esse primeiro casal. E isso é importante nós refletirmos, que quem criou o sábado não foram os judeus, como muita gente diz. Quem criou o descanso foi Deus para o ser humano. Então isso é preciso nós refletirmos, porque o sábado ele antecede até o estabelecimento do povo judeu como nação escolhida por Deus para ser o seu porta-voz nesse mundo que, sem sombra de dúvida, estava em um conflito, vivenciando um conflito intenso. E nós sabemos que hoje nós somos também porta-luz, como foi Israel no passado, nós somos porta-luz para mostrar as verdades de Deus neste mundo. Portanto, convido você agora a recapitularmos o primeiro tópico. Primeira pergunta: o que Deus criou? Com um afeto especial, conforme a sua própria imagem. Assinale a alternativa correta. Letra A, criou o homem e a mulher. Letra B, criou o cordeiro, que representa a imagem de Jesus. O que você responde neste momento? Vamos lá, a resposta? Exatamente, Deus criou o homem e a mulher como coroa da sua criação. Mas Deus não parou a criação aí, porque no 7º dia ele criou o dia de descanso. Isso foi muito importante e é muito importante nós sabermos disso. Segundo tópico da lição, a ordem para descansar. Gênesis capítulo 2, versículo 3, convido você à leitura desse texto. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Veja que coisa importante, né? Apresentando-nos aí o descanso. O último dia da criação foi um dia abençoado e reservado para a comunhão entre Deus e suas criaturas. Mesmo em um mundo sem pecado, tensão e estresse, o homem precisava deixar de lado suas tarefas diárias e passar o dia inteiro com o seu Criador. O propósito de Deus foi isso. Não era que nem Deus cansa, nem o homem estava cansado, porque o mundo não estava em um processo de estresse, dessa agonia toda, desse pecado todo que nós vivemos. Mas não, Deus estava determinando ali que o homem precisaria dos 7 dias para construir a sua vida, construir a sua identidade, o seu trabalho e tudo mais. Mas ele pediu um dia em comunhão com ele, e ele merece, porque ele é o meu e o seu Criador. Honre a ele, experimente fazer do sábado um dia deleitoso na sua vida. E meus queridos, quando o pecado ele entrou no mundo, alegria, paz e tranquilidade deram lugar ao quê? Dor, sofrimento, fragilidade, trabalho duro, né? Exploração, né? Escravidão, né? Tudo isso. Então, portanto, a partir desse momento, o ser humano precisava ainda mais de um descanso para passar algum tempo com a relação íntima com o seu Criador. E quando nós analisamos
A Gênesis capítulo 2 diz que Deus, ele abençoou, santificou e descansou no dia de sábado. Veja que 3 coisas maravilhosas estão ali no Gênesis capítulo 2, versículo 1. E, portanto, quando Deus resumiu sua lei em 10 mandamentos, ele incluiu o comando para descansar no sábado e lembrar que ele nos criou e nós somos frutos de sua criação. E por isso que ele coloca a palavra lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos agora recapitular o segundo tópico. Quando Deus concluiu a criação, o que ele fez no dia de sábado? Letra A. Passou o dia dormindo de todo o trabalho da criação. Foi isso que Deus fez. B. Descansou, abençoou e santificou. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente. Deus abençoou, descansou e santificou o dia de sábado. Foi Deus, o Criador de todas as coisas. Não foi a igreja, não foi ninguém. Né? Foi Deus quem criou o dia de sábado. E Deus não ia abolir algo que ele abençoou, descansou e santificou, sob hipótese nenhuma. Em nenhum momento da história desse mundo, em nenhum momento das Sagradas Escrituras, você vai encontrar um texto que diga que Deus ele aboliu o dia de sábado. Terceiro tópico da lição, novas circunstâncias. Êxodo capítulo 16, verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Meus queridos, veja que coisa importante. Antes de deixar o Egito, Moisés encorajou o povo a guardar novamente o sábado. Mas o faraó impediu de fazê-lo. Por que é que a gente está colocando essas questões? Né? A menção abrupta do sábado, no capítulo 16, indica claramente que era algo conhecido pelos israelitas. Eu estou colocando aqui por quê? Porque quando no Gênesis 20, você encontra Deus passando para Moisés, escrevendo com seus dedos, né, em tábuas de pedra os 10 mandamentos. E antes disso, né, no Êxodo 16, você encontra o quê? A guarda do sábado. Deus relembrando ao povo a necessidade da guarda do sábado através de uma experiência interessante. E que experiência foi essa? A experiência do maná. Eles deveriam recolher o maná todo dia, mas da sexta no sábado não tinha maná. O maná só não se estragava do sábado, da sexta para o sábado, mas da quinta para a sexta, da quarta para a quinta, e os outros dias ele amanhecia estragado. Veja que milagre extraordinário, mostra a relevância do sábado antes mesmo do estabelecimento da questão pertinente aos mandamentos de Deus. Uma vez redimido da escravidão do Egito, antes de chegar da Sinai, Deus lembrou da importância do descanso sabático. Através de quê? Através do milagre, como eu já falei, do milagre do maná. Desta mesma forma, Deus associou o descanso sabático com a preocupação, o amor e o cuidado que ele tinha pelos seus filhos. Deus vai demonstrar isso de forma maravilhosa. Nos portões da terra prometida, Moisés novamente falou do sábado, associando a redenção. Veja que coisa relevante e que coisa importante. Nesse momento, nós vamos recapitular esse tópico através da terceira pergunta. Terceira pergunta, vem comigo. Uma vez redimido Israel da escravidão do Egito, antes de chegar no Sinai, Deus lhes lembrou da importância do descanso sabático. Através de que milagre? Assinale a alternativa correta. Letra A. Através de carne que aparecia pronta no deserto para ser consumida. Letra B. O milagre do maná que caía do céu. Qual a resposta correta? Exatamente aí a letra B. Quarto tópico. Outro motivo para descansar. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Que memorial extraordinário! Que patrimônio nós temos que Deus estabeleceu no tempo. Eu chamo o sábado um patrimônio imaterial, porque o patrimônio é dividido no patrimônio material, que são os monumentos, né? Os monumentos físicos que nós encontramos, mas nós temos o patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial é exatamente aquele que você não vê, mas ele existe. O sábado é um patrimônio imaterial que Deus criou no tempo, né, para o ser humano lembrar de que ele era o seu Criador, o seu mantenedor e o seu Salvador. E diz aí o seguinte, para que vocês se lembrem
Porque te lembrarás que vossos servos no Egito, eles lembraram de todo o cansaço, de todas as lutas, de todas as guerras que eles vivenciaram. Eles agora podiam entender de que eles estavam livres. E eu te digo uma coisa, se Deus ele te libertou através de Cristo, verdadeiramente você é livre, meu querido, para descansar nele. O povo de Israel passou quase 40 anos desde que Deus proclamou os 10 mandamentos do Sinai. Agora o público tinha mudado. Uma nova geração estava diante de Canaã. Aquela velha geração, eles não tiveram a compreensão, né, das mudanças que eles precisavam para que eles pudessem entrar na terra prometida. Uma nova geração Deus preparou para entrar na terra prometida e encontrar o repouso prometido por Deus. E o sábado é uma miniatura desse repouso. É a memória que nós temos e que nós estamos nesse mundo, mas esse mundo vai passar e nós iremos para o céu, que representará o nosso sábado de descanso de eternidade a eternidade. E meus queridos, ao lembrar os mandamentos, a ênfase do sábado cai desta vez não no poder criativo de Deus, mas em seu poder redentor. Agora não é mais o poder criativo, mas é o poder redentor. Mas a memória ela fica, o memorial imaterial fica, esse memorial, né, da criação que representa exatamente o Deus Criador. Mas agora o seu poder redentor, Deus ele cria e Deus ele recria. Então Deus está criando em nós uma nova criatura para que nós possamos compreender o significado do descanso. E portanto o sábado assim liga o passado, criação, né? O presente, a redenção, o futuro, a nova criação habitada pelos resgatados. E esse futuro, o passado, a criação, o presente, a redenção, o futuro, a redenção, será exatamente o nosso descanso. Para desfrutar do descanso lá, é preciso conhecer e desfrutar do descanso que Deus ofereceu aqui neste mundo. O sábado, ele aponta para Jesus Cristo, nosso Criador e nosso Redentor, com quem nós compartilhamos ou compartilharemos a eternidade. Vamos agora à quarta pergunta. Qual a ligação importante que o sábado pode fazer na vida humana? Assinale a alternativa correta. Letra A. Liga o passado, criação, o presente, redenção, o futuro, uma nova criação. Letra B. Liga apenas o passado, criação, depois foi abolido na cruz do Calvário. Qual a resposta correta? Letra A. Liga o passado, criação, o presente, redenção e o futuro, uma nova criação e o descanso dos santos de eternidade e eternidade. Desfrute daquilo que Deus estabeleceu. Não foi o homem, não foi o povo de Israel, não foi ninguém não, foi o próprio Deus quem, ao estabelecer o mundo, abençoou, descansou e santificou o dia de sábado. Quinto e último tópico, guardando o sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13. Veja que texto extraordinário. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso e santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser e falar as suas futilidades, então te deleitarás no Senhor. Meus queridos, como devo descansar no dia de sábado, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina? Eu vou apresentar aí para vocês alguns tópicos que são importantes de como nós devemos fazer para descansar o sábado. Em linhas gerais, o que a Bíblia nos diz é o seguinte: louvar a Deus, falando aos outros sobre Deus, sobre a sua mensagem, cantando a Deus, gozando da criação de Deus, recordando a justiça de Deus, encontrando as forças em Deus, física e espiritual, reunindo com Deus em sua igreja, na companhia da família e amigos, sem fazer a minha própria vontade, desfrutando do sábado, sem pensar no trabalho, sem falar deles. E assim, o que é que vai acontecer? Isaías 58, 14 tem uma promessa maravilhosa para quem honrar o sábado. O que é que diz lá? Então te deleitarás em Jeová, te deleitarás no Senhor. Se você quer se deleitar no Senhor, descansar no Senhor, descobrir o verdadeiro sentido do descanso, meu querido amigo, o Senhor Deus, através da Bíblia Sagrada, te ensina que o sábado é relevante, importante e significativo para você recuperar sua força física e espiritual. Vamos agora recapitular o último tópico. Quinta e última pergunta: quando descansamos no sábado,
de acordo com as sagradas escrituras, o que vai acontecer com a nossa vida. Assinale a alternativa correta. Letra A, não conseguiremos nos deleitar no Senhor. Letra B, nos deleitaremos no Senhor. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B, nos deleitaremos no Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez nós concluímos o estudo em dizer para você, o sábado é um dia deleitoso. O sábado é o dia do Senhor. O sábado foi criado por Deus, não foi criado por judeu, não foi criado por igreja nenhuma. Não, de maneira nenhuma. O sábado, Deus, Ele criou o sábado para o judeu e para todo aquele que nele crê, para todo aquele que entende que Ele é o seu Criador, o seu mantenedor e o seu Redentor. Convido a você a refletir sobre isso, entregar sua vida a Deus e fazer do sábado uma bênção na sua vida. Convido você agora para a oração final e muito obrigado por mais uma vez participar. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos porque Tu colocaste o sábado como memorial da criação, da redenção, do descanso do ser humano no tempo, para que nós nunca deixássemos de nos esquecer quem Tu és e o que Tu representa em nossa vida. Abençoe os Teus filhos nesse momento que acompanham o nosso vídeo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.